Boa tarde, pessoal. Boa noite ou bom dia, depende, né, do horário que vocês estão assistindo. Então, gente, como nós combinamos na aula da quarta, agora dia 10 de agosto, a aula desse sábado está sendo gravada, tá? Então, é a nossa segunda aula, tá? A aula de hoje a gente vai falar sobre a junção PN, né? A gente vai pegar ali da onde parou a última aula ali dos semicondutores extrínsecos, né, dopagem tipo P, tipo N. A gente vai ter dois destes blocos aí, vamos juntá-los, né, dando origem ao nosso primeiro dispositivo eletrônico a ser estudado aí, que é o diodo PN. Ok, gente? Então a aula de hoje ela vai funcionar assim. Então tem uma parte aí que eu já tenho gravada, então não tem por que gravar de novo, né? Eu vou aproveitar essa parte aí. E eu até poderia passar na íntegra a aula da engenharia do ano passado, tá? Só que aquela aula tá com áudio bem ruim, então eu preferi pegar uma aula que eu já tinha dado num outro momento e eu fiz algumas edições nela, né? Mas o conteúdo é o mesmo e ainda eu estou explicando de uma maneira bem básica, sabe? Bem devagar. Então quem tiver, né, achando a aula muito básica ou pegando fácil, dá até para ir avançando o vídeo ali mais rápido um pouco, ok? Então, se tiver alguma coisa fora de contexto aí na aula, é porque já foi gravada faz um tempo, né? Então, ignorem isso, porque o conteúdo é exatamente o mesmo, ok? Então, eu vou fazer algumas intervenções no meio, né? Alguma parte está já gravada, outra estou gravando agora com vocês de novo, tá? Então, assistam a aula aí, uma boa aula, tá? No final ali, no final do vídeo, eu estou passando algumas orientações sobre exercício, apostila, próxima aula, tá? Então, não deixem de assistir também essa parte, beleza? Agora fique então com o conteúdo aí. Melhor forma encontrada, uma dos fundamentos da eletrônica e dos semicondutores, que é o que a gente está estudando, né, o diodo, se define como a melhor forma encontrada para controlar o fluxo de energia elétrica através de sinais elétricos. Foram os materiais semicondutores, que eles podem vir a se tornar isolantes ou vir a se tornar condutores, dependendo do que a gente queira que eles façam. Tem um pouco do histórico, mas isso aqui estava também na aula gravada lá, não vou repetir tudo aqui de novo, né? Tem todos os principais aí, atores desse processo aí dos semicondutores, né? Principalmente o Bell Labs, que conseguiu desenvolver os dispositivos de estado sólido, né? Até então eram válvulas, uma válvula é tipo uma lâmpada incandescente, né? Ela tem um bulbo e lá dentro tem o dispositivo, enquanto os dispositivos de estado sólido hoje agora não tem nenhum aqui à mão, mas aqui, um diodo é tamanho disso aqui, né? Os menores, tamanho de um plug de um fone, por exemplo, né? Que antes era muito maior, né? E hoje os de estado sólido eles duram muito mais, né? Eles não queimam assim tão fácil, por assim dizer. E o principal dispositivo, também comentei bastante na aula gravada aquela, foi o transistor, né? Primeiramente o transistor de junção bipolar, depois o transistor de efeito de campo, tá? Até hoje são usados, comentei bastante, né? Só num processador de computador, num processador de celular aí, né, tem algumas dezenas de bilhões de transistores ali dentro, tá? Toda a eletrônica, todos os dispositivos digitais são baseados em transistor. A grande maioria em transistores de efeito de campo. Aqui tem a foto do primeiro, aqui do lado, tá? Essa foto mais escura, que era chamado de transistor de ponto de contato. Hoje também eles estão a escala aí de milhares de vezes menor que um grão de arroz, por exemplo. Só assim para colocar bilhões deles dentro de um chip de computador. Tá? Falamos também da estrutura do átomo, né, para vocês entenderem de onde que vem o condutor, de onde vem o isolante e por que o semicondutor se comporta daquele modo, né? Vimos dopagem tipo N. Vamos relembrar, como que é a dopagem tipo N? Eu tenho vários átomos só de silício e a cada 1 milhão deles eu entro com um átomo de outro elemento.
No caso do tipo N, eu entro com um material fósforo, é aquele P. O fósforo ele tem 5 elétrons na camada de valência. 4 deles fazem ligações com silício e sobra 1. E aquele 1 fica ali sobrando, tá? Por isso é um material tipo N. Associem N a negativo, né? Tem um elétron sobrando, a carga do elétron é negativo. Tá? A dopagem tipo P é o mesmo processo. A cada 1 milhão de átomos de silício, eu vou lá e coloco um átomo de boro. O que acontece? O boro tem 3 elétrons na camada de valência. Aí ele vai fazer 3 ligações com silício e vai ficar faltando 1, que está marcado em branco ali na figura. Tá? Aquilo a gente chama de lacuna. Não fez a ligação. Então virou material tipo P, P de positivo, falta de um elétron, né? Então assim eu tenho 2 materiais, o tipo N e o tipo P, certo? Junção PN, né? Se eu pegar um material tipo P e um tipo N e eu juntar eles, tá? Eu vou formar o nosso primeiro dispositivo que a gente vai estudar, que é o diodo, né? O diodo PN, tá? O que ele tem? Ele tem um material tipo P, um tipo P, faltando elétrons, tá ali, ó, as bolinhas brancas, e um material tipo N sobrando elétrons, bolinhas pretas, tá? Quando eu junto eles, né, o que acontece? Os que estão mais próximos se combinam. Os elétrons vão lá e fecham a lacuna, certo? E aí vira silício puro novamente. Porém, isso aí vai crescendo até o momento que os elétrons criam uma camada de depressão, uma barreira, e os elétrons não mais conseguem atravessar do lado N para o P, porque aquela barreira está muito longa. Lembra aquela analogia que eu fiz sobre a gente pular um rio? Uma valetinha a gente consegue dar um impulso e pular. Agora, um rio, né, largo, 2, 3, 5, 10 metros, a gente não consegue pular. Porque a gente não tem energia potencial suficiente para vencer a gravidade. Tá? Os elétrons é a mesma coisa, eles não conseguem atravessar essa barreira porque eles não têm energia potencial elétrica suficiente para atravessar aquela barreira. Então, o dispositivo entra numa espécie de um estado definitivo, certo? Não tem mais nenhuma recombinação de elétrons ali, porque eles não têm mais energia potencial elétrica suficiente para atravessar aquela barreira ali que está cinza, tá? Sombreada na imagem. Tá? Para diodos de silício, que é o que a gente mais usa, atravessar essa barreira precisa de 0,7 volts ou mais, tá? E se for um diodo de germânico, dificilmente vocês vão encontrar algum ainda, só em equipamentos de eletrônica bem mais antigos ou alguma aplicação muito específica. Aí para o germânio é menor, é 0,2 volts apenas. Depois falamos do símbolo, né? Onde eu tenho tipo P, o lado que a gente chama de anodo. O lado do cátodo é onde tem o material tipo N, tá? Para a gente lembrar ali, parece um A virado, certo? Então ali, aquele A virado é o lado do anodo. E o outro lado parece um K, né? Faz assim, parece um K. E ali é o lado do cátodo, tá? É bem fácil, é só olhar o símbolo. E agora a gente vai falar de corrente nesse dispositivo. A corrente vai sempre para o lado que está apontando a seta. Tá vendo a seta? Ela está apontando para cá, ó. Então, é para aquele lado ali que vai a corrente elétrica. Para o outro lado não vai circular a corrente. E tem uma palavrinha que a gente vai usar muito, chama polarizar. Polarizar um diodo significa aplicar uma diferença de potencial nos seus terminais. Tá? Eu já vou dizer para que isso serve. Simbologia, então, aqui, né, só um outro desenho, né, mas já é a mesma coisa que eu falei no slide anterior. Olha, o lado P é o lado do anodo, o lado que tem aquela seta preta, ou um A, e o lado N é o lado do cátodo, é a parte que tem o K, ou aquela barrinha ali, indicando. Tá? Esse é o primeiro dispositivo. Todo e qualquer outro dispositivo que vocês estudarem vai ser baseado nesse. Eu posso juntar eles e criar um novo. Né? Se eu juntar 2 diodos de uma forma correta, eu crio um transistor. Se eu juntar vários transistores, eu crio
sei lá, um circuito integrado, uma porta lógica. Se eu juntar vários circuitos integrados, várias portas lógicas, posso criar uma memória. Se eu juntar várias memórias com outros dispositivos, né, vou criando outros dispositivos, né, cada vez mais. E assim vai. Tudo é baseado no silício, né? Do silício eu construo o diodo eu construo o transistor e aí vai. Tá, e agora a gente vai começar a aula de hoje, né? Começa aqui. A gente vai falar de polarização. Polarização direta primeiro. O que é a polarização direta, né? No material tipo N, os elétrons são... desculpa, vou mostrar o desenho primeiro. Focar nesse desenho do meio. O desenho aqui do... o primeiro, lá de cima, tá? O que aconteceu? Ó? Tem o lado P e o lado N, tá? E ali no meio, na linha pontilhada, tem a camada de depleção, né? Onde os dispositivos se recombinaram, ali, onde os elétrons e lacunas se recombinaram, tá? Certo? Esse é o dispositivo no seu estado natural. A polarização direta, o que é? Eu pego o lado positivo da fonte e ligo no lado do anodo, tá? No lado tipo P. E eu pego o terminal negativo da fonte e ligo no lado K. Tá? O que vai acontecer? Vamos ler o que está em vermelho ali. No material tipo N, os elétrons são repelidos pelo terminal negativo da fonte. Claro, lembra lá, ó, menos com menos, repele. Mais com mais, repele. Mais com menos, se atrai, né? Lá do comecinho de eletricidade básica. Onde eu parei? Da mesma forma, no material tipo P, as lacunas, que são positivas, são repelidas pelo terminal positivo da fonte. Então, o que está acontecendo? Ó? A fonte está empurrando os elétrons e está empurrando as lacunas, está empurrando tudo para o meio ali, certo? Está empurrando todos os elétrons e as lacunas, está forçando eles para a junção, lá do meio do meio do diodo. Desta forma, as cargas elétricas tendem a diminuir a camada de depleção. Tá? Naquela camada, quanto mais tensão eu colocar na fonte, mais forte eu estou empurrando esses elétrons e lacunas. Qual é o valor, vamos ver se alguém se atenta, qual é o valor de tensão que eu coloco na fonte que ocorre a recombinação total de elétrons e lacunas, ou seja, vira silício puro e ele vira um condutor. E o valor de tensão? Só o Ricardo já arriscou, ninguém mais? Isso, 0,7, tá? Então a gente vai considerar aqui na disciplina 0,7. Vou mostrar uns gráficos depois ali que muda um pouquinho, tá? Mas o que acontece? A partir de 0,6 já começa a ter um fluxo de elétrons ali do lado... desculpa, né? A gente está tratando do sentido convencional. Então já começa a ter um fluxo de elétrons ali do mais para o menos, né? Começa a ter um fluxo de corrente ali. Com 0,65 já está um fluxo maior, com 0,7 já está bom, e 0,8 para cima está o fluxo máximo já. Tá? Então, é o que diz ali no último parágrafo. Se a tensão da fonte for maior do que o potencial da camada de depleção, que é 0,7 volts para o silício, haverá fluxo livre de elétrons através do diodo. Tá? Então, se eu polarizar ali da forma que eu desejo, tá? Eu tenho corrente. E se eu polarizar de uma forma contrária, eu não tenho. Então, ele se funciona como uma chave eletrônica. Tá? É como uma chave abre e fecha. Vamos dar uma olhada aqui. A polarização reversa, tá? É o contrário. Vamos dar uma olhada. O que agora aconteceu? Olhem para a figura do meio. Só inverteu a fonte. Olha lá a polaridade da fonte. Inverteu. Ó. Tá? Quando eu inverto, eu tenho polarização reversa. Por quê? O lado mais da fonte, o lado positivo da fonte, ele está em contato
com o terminal que tem elétrons sobrando no diodo. Tá? E o terminal negativo da fonte tá em contato com o terminal do anodo, que tem lacunas sobrando. E as lacunas são positivas. Tá? O que acontece, então? Mais com menos se atrai. Menos com mais se atrai. Então, a fonte vai puxar os elétrons e as lacunas para os extremos. E aí a camada de depressão, que é pequena, vai aumentando. Tá? A camada vai aumentando. O Alisson perguntou se está travando ou é a internet. Estão vendo ok aí ou não? Ou é a minha internet que está lenta? Agora tá bom, então. Beleza. A minha internet era boa até uns 3 meses atrás, aí agora tá bem ruim. ficou, não alterei nada no plano, mas ficou ruim uns tempos para cá. Desde aquela vez que deu lá uma ventania, lá ficou em julho. Aí nunca mais foi a mesma. Mas vamos lá. Se atrancar aí, vocês me avisem. Então, como a camada de depressão, que era pequena, na polarização direta ela se reduz praticamente a nada, e aí os elétrons atravessam livremente. E na polarização reversa ela aumenta, e aí fica mais difícil ainda atravessar, certo? Eu estou aumentando a camada, ou seja, eu estou alargando o meu rio, vou ter que pular mais longe para pular ele, né? Na nossa analogia. Então, como a camada de depressão foi aumentada, torna-se praticamente impossível atravessá-la, ou seja, não há corrente elétrica. E ó, aí aqui vocês têm a imagem das polarizações. Vou ajudar vocês, tá? A primeira figurinha lá de cima ele não está ligado a nada, né? Não está a fonte, não tem nada. Então ele está no seu estado natural, que é aquele em que não tem fluxo nenhum de elétron, né? Se eu quiser que tenha, eu tenho que ligar uma fonte com 0,7 ou mais, né? Na figura da esquerda, é a polarização direta ou é a reversa? Figurinha da esquerda. Fácil, né? É a reversa. Por quê? Olha lá. Tá vendo que a camada que era assim no primeira figurinha, a camada aumentou e é quase todo o diodo na figura da esquerda? Ó. Ela é quase todo diodo, então ela aumentou muito mais, é mais difícil ainda passar elétrons. Então agora com certeza está bloqueada, não passa nada. Por consequência, a figurinha da direita, olha lá, a camada que era assim, agora está bem pequenininha. Ela foi diminuída. E tem um I ali, olha lá o I. O I é o fluxo de corrente elétrica, tá? Fluxo de corrente elétrica que está indo do mais para o menos na fonte, tá? Só lembrando, pessoal, tem o sentido de corrente convencional e o sentido de corrente eletrônica. A gente trabalha com o convencional aqui, que é os elétrons, a corrente, não, é melhor falar assim, é a corrente flui do terminal positivo por o negativo, tá? Só para fazer esse parênteses aí, tá? Então a gente vai dar uma olhada nas curvas, que eu falei um pouquinho agora há pouco. Primeiro, quero ver se tem alguma dúvida para eu voltar, senão a gente continua. Qualquer coisa me falem aí, se é para explicar alguma coisa de novo aí. Tudo tranquilo então, né? Ninguém falou nada, vamos seguir. Qualquer coisa é só falar. Curvas características, pessoal. Então, as curvas características a gente vai estudar um pedacinho de cada vez, depois eu vou mostrar ela inteira. Tá? Aqui bem no cantinho de baixo, canto direito, lá tem um circuitinho, tá? O que está mostrando lá? Uma polarização direta, vejam bem. Terminal positivo da fonte com o lado P do diodo e o negativo com o lado N. Fechou? Tá? Então, essa é a polarização direta. Tá? Então, vamos ver ali, ó, tem uma curva que é a tensão, tá, no eixo X,
e a corrente no eixo Y, no eixo Y, né? Então, vejam bem, ó, de 0 até 0,2, 0,4, qual é o valor da corrente no eixo Y? É 0, né? Não tem corrente alguma. A partir de 0,4 até 0,6, tem uma correntezinha bem pequena ali, questão de... Nesse exemplo aí, não chega nem a 2 miliamperes, né? É bem baixinho. Tá? De 0,6 a 0,8, essa curva começa a fazer assim, ó, aumentar. Tá? Ali chama tensão de joelho, porque é bem o joelho da curva. O que isso quer dizer? Que ali é o ponto crítico, né? O que a gente considera o 0,7. A partir de 0,7, a gente já considera corrente máxima e abaixo disso, zero de corrente. Tá? Como é uma curva que não é linear, a gente tem que escolher um valor. Então, a gente, para facilitar nossos cálculos, a gente considera 0,7 para cima conduz, 0,7 para baixo não conduz. Tá? E olha ali, em 0,8, 1 volt já, lá, a corrente já está no máximo, a corrente é infinita. Tá? O que tem que ter cuidado, né? Corrente infinita significa o quê? Curto-circuito. Significa o quê? Diodo queimado. Né? Então, nunca posso ligar só o diodo, sozinho na fonte. Ele vai queimar se eu ligar. Eu só estou usando ele sozinho aqui para não confundir a cabeça de vocês ainda com mais coisas no circuito. Depois a gente vai adicionar o resistor. Tá? Por enquanto, vamos considerar só o diodo. Deixa eu ver se eu não deixei nada passar. Então, ó, 0,7 é o valor que ultrapassa a barreira de... a camada de depressão, né? A barreira de potencial. E aí a corrente flui livremente. Entenderam essa curva aí? Não. Quem não entendeu, fala aí, por favor. Beleza? Então vamos indo. Vamos indo devagar. Agora a gente vai estudar a polarização reversa. Olha lá a figurinha no canto, mudou agora. Na reversa, né, a camada de depressão ela aumenta, porque o lado mais da fonte puxa os elétrons e o lado menos da fonte puxa as lacunas. A camada aumenta, não tem corrente circulando. Tá? O que acontece? Só que tem um detalhe aí. Como eu expliquei até agora, não acontece nada, né? Não importa. Se eu colocar 0 volts, se eu colocar menos 1, menos 5, menos 10, teoricamente não vai acontecer nada, né? Mas na prática acontece, tá? Na prática tem uma coisa que chama tensão de ruptura, certo? Então eu vou ler ali, depois eu vou explicar. Então, ao se aplicar a polarização reversa, ou seja, eu estou aumentando a camada de depressão, atravessa o diodo apenas uma corrente muito pequena. Então, na verdade, tem uma corrente ali, tá? Que é chamada corrente de fuga. Essa corrente é na ordem de microamperes, ou menos, tá? É muito pequena. Então, na maioria dos cálculos, a gente desconsidera ela. Se for projetar algo muito específico, aí vocês vão considerar ela. Tá? Se não, não. Só que se a gente aumentar muito a tensão reversa, muito, muito mesmo, tá? Vai chegar um ponto que essa tensão vai ser tão alta que ela vai acabar forçando de qualquer forma os elétrons pelo diodo, tá? Mesmo que seja reversa, aquele valor é tão grande que ela força os elétrons pelo diodo, tá? E aí o que acontece? O diodo se rompe, ele queima, né? Ele vai virar um fio, vai passar corrente para o lado que não devia passar, tá? E aí, se eu tirar a tensão, voltar a zero, já era, o diodo está estragado. Esse diodo está em curto, tá? Então, aí acabou com o diodo, né? Tem que cuidar esse detalhe aí, tá? Exceto um tipo de diodo que chama diodo Zener. Este, sim, este funciona diferente. Vou estudar ele a aula que vem, tá? Mas o diodo comum, não. Eu vou dar um exemplo bem esdrúxulo para ficar claro. Imagina o cara dar um soco numa tábua. Não vai acontecer nada.
dá um soco mais forte, não vai acontecer nada, não, a mão não passa, né? Mas aí diz que é aquele cara lá do karatê, né? O cara dá um soco com muita força, ele quebra a tábua. Tá? Teoricamente não era para passar a mão pela tábua, mas dá um soco muito forte, quebra a tábua. Aqui é a mesma coisa. Tensão reversa, ele aguenta até um certo valor. Passei daquele valor, diodo queima, né? Ele vira um curto-circuito. E aí não funciona mais. Tá? Essa tensão aí vem no manual do diodo. Tá? Depois eu vou mostrar o manual para vocês aqui depois. Tá? Então, não tem que ter um certo cuidado, mas essa tensão geralmente é bem alta. Tá? Só se dá um problema muito grave no circuito para chegar nesse valor e queimar. E aqui a gente tem a curva completa, né? Eu dividi ela para vocês em duas partes antes, aqui tem ela completa. Né? Ali no centro dos dois gráficos é o 0, 0, 0, né? Então, se eu andar no gráfico V ali da tensão para cima, ó, vejam, a partir de 0,7 ele conduz, né? E posso aumentar quanto for a tensão que ele vai continuar naquele formato. Do 0 para trás, né, a parte negativa do gráfico, né, você vê que a curva vai se descolando do eixo, né, a partir ali do 1, 2, 3, 4, 5, 6. A partir do sétimo tracinho, né, a curva começa a descolar, ou seja, a corrente que está fluindo reversamente nele está aumentando. Vai chegar num ponto lá no penúltimo tracinho, aqui, ó, bem do lado esquerdo, a tensão é tão grande que chega na tensão de ruptura. E aí o dispositivo se rompe e a tensão flui, a corrente flui no valor máximo para o lado errado, ó, para o lado para baixo. Isso aí é o geralzão da curva. Entenderam aí? Certo? Pessoal, você tem que perguntar se não entender, senão eu vou ir andando. Beleza, então? Tá? Essa é a curva completa simples. Desculpa. A curva completa real é essa aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha nela. Aqui na parte positiva do eixo, tá? Do eixo da tensão, ó. Veja ali em 0,6 começa a conduzir uma correntezinha de 0,59 miliamperes, tá? Uma corrente bem baixinha. Em 0,75 já tem uma corrente bem maior, ó, 5,12 miliamperes. Em 0,9, que aí eu já passei com folga, 0,7, está a corrente máxima já, 44,8 mil. Certo? Andando para o lado da esquerda, tem sempre uma correntezinha fluindo, mas olha ali, ela é bem pequena, 0,1 microamperes, quase nada praticamente. Porém, chega lá naquele valor dado como VRRM, tensão de ruptura, tá? Aparece a corrente de avalanche, tá? Que é a corrente reversa máxima, tá? Corrente quando o diodo entrou em curto-circuito, flui corrente livre por ele, tá? Não importa o valor de tensão, vai fluir. E aí não tem volta. Se eu voltar para a tensão com valor normal, o diodo está estragado, já era. Certo? Tranquilo? Então a gente vai fazer uns exemplos aí. Tá? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Tá. Primeiro vamos fazer assim, ó, pessoal, vou mostrar um processo para vocês que aí não tem erro. Tá? Mas é bem basicão, mas vamos fazer para não ter erro. Tá? Vocês estão vendo 1, 2, 3, 4, 5, 6 diodos aí na tela, tá? Primeira coisa a gente tem que identificar aonde está o anodo e aonde está o catodo. Tá? Primeiro passo é esse. Então, vou perguntar, vocês vão me dizendo aí no chat. Primeiro diodo da esquerda ali, a parte de cima é o anodo ou é o catodo? Escrevam A ou K aí no chat. Anodo, Tá, beleza. Então, isso aí já vi que vocês aprenderam bem. Por consequência, então, a parte de baixo fica sendo o K, de catodo. Tá? Então, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto diodo lá,
Parte de cima também é o anodo. De baixo também é o cátodo. Tudo, né? São todos iguais. Né? Então tá. Beleza. Então vamos ver aqui. Ó, tá certo. Anodo, cátodo. Todos, né? Só tem que cuidar. Às vezes o diodo vai aparecer de cabeça para baixo. Não quer dizer que o de cima é sempre o anodo. Vocês têm que sempre olhar. Né? Aqui tá todos pro mesmo lado. Era para ter botado um invertido. Mas tudo bem. Vou fazer agora o primeiro com vocês. Certo? Fazer o primeiro com vocês. Como que a gente vê se o diodo está conduzindo? Tá? Se você fizer como eu estou ensinando, não vão errar nunca. A gente faz assim, a gente tem que achar a tensão anodo cátodo. Tá? O que é isso? A gente pega a tensão do anodo menos a tensão que estiver no cátodo. Tá? Se esse valor der maior ou igual a 0,7, o diodo conduz. Se ele der menor do que 0,7, o diodo bloqueia. Tá? Então vamos lá, me digam aí. Ou escrevam, tanto faz. Qual é a tensão do anodo que está no primeiro diodo da esquerda? Está na figurinha aí. Quatro responderam. Mais alguém? Pessoal, então vamos lá. Primeira coisa, esqueçam o que os outros estão botando. Coloquem o que vocês acham aí, para ver se vocês estão entendendo. Não vão no embalo aí. Só um colocou 0. Só um acertou. Receita para o fracasso, receita para errar aqui. É tentar fazer a conta direto. Se fizer a conta direto, vai errar 100% das vezes. Eu já dou essa disciplina há anos, 5 anos dando essa disciplina. Eu já sei o que você... Então, fez a continha direto, errou. Isso aí é lei, gente. Tem que fazer como eu estou ensinando. Então, eu perguntei, qual é a tensão que está no anodo? Olha lá o A lá em cima, ó. O que tem do lado dele? 0. Então, a resposta é 0 volts. Tá? 0 volts. Segundo passo. Qual é a tensão que tem no cátodo? Respondam aí para mim. No cátodo, não quero saber outra coisa. Agora estão mais ligados. Então, gente, no cátodo, é a segunda dica de ouro. Tem que olhar ali, ó, tem um menos 0,7. Tá? Se vocês colocarem 0,7 na conta, dá errado. Tem que colocar o menos. Eu sei que para vocês é um pouco estranho ver tensão negativa, tá? Mas vai acontecer. Eu já coloco aí tensão negativa para vocês pensar e trabalhar o sinal. Agora sim. Tensão no anodo, 0. Tensão no cátodo, menos 0,7. Até aí está todo mundo na mesma página. Então, quanto que é que dá o resultado desta conta? Vou falar para vocês, vocês me escrevam no chat. Tensão do anodo menos tensão do cátodo. Quanto que dá? Vou colocar aqui para separar as respostas. Pronto. A partir do X aí. Ricardo respondeu. Quem mais? Tiago, Celso. Tem 3 tipos de resposta até agora. Alguém mais? Então, gente, só o Celso que eu não sei de onde ele tirou 3 ali. Fiquei curioso, Celso. Conta para nós aí. Na primeira. Ah, tu fez a da segunda. Beleza. Tá, então vamos lá. Então, vou pegar a tensão do anodo. É 0.
menos, o menos é da fórmula, da equação, vai ficar sempre lá, menos a do cátodo, que é menos 0,7. Menos com menos dá mais. Matemática básica lá. Por isso que vocês têm matemática básica, viu? Menos com menos dá mais. Então, 0 mais 0,7 dá 0,7. Positivo. Positivo. Tá? Fez isso, aí faz aquela perguntinha. 0,7 é maior ou igual a 0,7? É. Se é maior, então o diodo está conduzindo. Se não, estaria bloqueado. Ó, vou passar o slide aqui. Tá aqui o processo, ó. Tensão no anodo 0, tensão no cátodo menos 0,7. Só a continha que eu não explicitei ali, mas tudo bem, ó. Tem que fazer 0 menos 0,7, menos com menos dá mais. Deu, então VAK, que é a tensão anodo cátodo, deu 0,7. Ela é maior ou igual? É, então deu conduzindo. Bom, pessoal, então essa parte ficou um exercício aí na tela, né, para vocês. Não é exatamente essa imagem aqui, é de alguns segundos atrás no vídeo. Tá, então eu resolvi o primeiro, eu peço que tentem resolver aqueles demais que tem ali, tá? Eles estão na apostila também, tá? Então quem já deu uma olhada na apostila já viu. Mas então deem um pause aí no vídeo, tentem resolver aqueles, tá? Porque na sequência agora eu corrijo eles com vocês, tá? Não é o tipo de exercício que a gente vai fazer direto, tá? Mas porque nós aqui na engenharia o foco é trabalhar com diodo dentro de circuitos eletrônicos, né? Então, mas isso aí serve para vocês entenderem testar o entendimento de vocês do conceito de anodo, cátodo, queda de tensão ali, enfim. Tá? Então, deem um pause aí, tentem resolver. E agora, na sequência do vídeo, aí fiquem então com a correção deles também, ok? Os dois primeiros, então, quer dizer, fora aquele que eu já fiz. Ah, pera aí, tia. Estraguei o troço aqui. É que eu não queria dar a resposta antes. Vamos lá, o primeiro ali, então, da figura. VA vale 10, VK vale 13. Vou fazer, então, VA menos VK, 10 menos 13, deu menos 3. Aí eu faço a pergunta. Menos 3 é maior ou igual a 0,7? Sim ou não? Não. Então, ele está conduzindo ou bloqueando? O que vocês botaram aí? Bloqueando. Cuidado, Volney, deu menos 3, tá? Não pode esquecer do menos. Senão dá errado. Então tá, beleza. Bloqueado. O segundo, VA igual a 5. VK igual a 4,3. VA menos VK deu 0,7. 0,7 é maior ou igual a 0,7? Sim. Então está conduzindo. Vamos ver aqui. Primeiro bloqueado, segundo conduzindo. Quem errou, revisa aí e vê o que deu errado. Quem acertou, tá tranquilo. Vou dar 1 minuto para vocês revisarem o que erraram. Que horas são aqui? Vamos marcar. 27 a gente volta. Esperar vocês aí dar uma revisada, ver quem que errou. Quem errou, revisa os próximos, na verdade, né? E aí a gente corrige os próximos já. Vamos lá, então. 12.
Os três últimos, então, tá? VA do primeiro é 12, VK 11,8. Então, vou fazer 12 menos 11,8, deu 0,2. Então, deu bloqueado, porque é menor que 0,7. O próximo, menos 5 no VA, menos 5,6 no VK. Então, deu menos 5. Menos 5,6 dá 0,6. Tá? Então, ali apareceu conduzindo, porque eu tirei isso da minha apostila que eu uso com o pessoal da engenharia. Tá? E aí, na engenharia, a gente considera 0,6 por causa do livro. Lá a gente usa muito livro e o livro considera 0,6. Tá? Então, 0,6, 0,7 não tem problema, assim, tá? Por isso que apareceu conduzindo ali, tá? Só para ficar claro isso aí. Mas o mais importante é o valor, tá? O mais importante é vocês chegar no valor certinho. O último ali, menos 5,1 no anodo, menos 4,3 no catodo. Às vezes o cara vai lá e faz de cabeça a conta. E aí dá errado. Por isso tem que fazer a continha lá. Menos 5 ponto... Ah, tá errado. Tem um erro ali. Ficou errado ali, pessoal. Esse ficou errado a resposta mesmo. Olha lá, menos 5,1 menos 4,3. Vai dar menos 5,1 mais 4,3 vai dar menos 0,8. Menos 0,8. Eu tô vendo o chat aí. É isso aí. Menos 0,8. Tá? Então dá bloqueado. Não, eu tô vendo, vocês marcaram bloqueado, tá certo? Então bloqueado, tá? Tem que só trocar dá menos 0,8 e bloqueado. Tem que arrumar isso aí. Tá? Beleza? E o pessoal que não tá falando aí, tá entendendo? Tá fazendo? Vê quem tá quieto aqui que não falou nada. Gilcé, Celso. Quem não mais tá falando? Gilcé tá aí, não tá lá. O Edson tá falando. Não. Tem um pessoal que tá quieto aí. Não tem problema. Vamos lá. Entenderam certinho, pessoal? Ah, tá. O Celso tá ali, tá. Não, tô brincando com vocês, não tem problema. Então tá. Então vamos seguir. Tá. Como eu disse, isso aqui é só pra gente treinar, tá? Na realidade, sempre tem que ter um resistor junto, porque senão quando ele conduz, a corrente vai lá em cima e ele queima. Tá? Então, na verdade, o circuito é assim, ó, tem que ser assim. Ó, a fonte, o resistor e o diodo. Tá? Então, digam para mim aí, qual figura está conduzindo e qual está bloqueando? A da esquerda está conduzindo ou está bloqueando? Figurinha da esquerda, conduzindo ou bloqueando. Coloque um C ou um B aí, ou se você quiser escrever também. Conduzindo, isso aí. Bom, tá certo. Ó, partezinha do A ali, né, o anodo, tá? Ó, tá ligado na parte positiva da fonte. O catodo ali, o casinho, na negativa. Então, a camada de depressão diminui, passa corrente. No outro, por consequência, né, está bloqueado. Por quê? Ó, só a fonte inverteu, ó. Eu inverti a fonte, já bloqueia, né? Então, o segundo está bloqueado, não tem corrente. Então, vejam bem, mudou um pouquinho a figura. Ó. No da esquerda, ele tem o ID, ó, a corrente está passando. A tensão do diodo é igual à tensão da barreira de potencial. Tá? Então, o que acontece? A tensão ali naquele diodo vai ser 0,7. Se, por exemplo, então, ó, vamos voltar tudo. Vamos dizer que a fonte que eu coloquei ali é de 4 volts. Tá?
Lembre, né? A tensão ela se divide nos elementos do circuito. A fonte tem 4 volts. Se no diodo caiu, né? O que é caiu? Ficou lá no diodo 0,7 volts. Quantos volts sobraram para o resistor? Só o Rodrigo. 3,3, pessoal. Então tem que fechar. Ó. Se eu estou aplicando 5 volts com a fonte, né? O que? A soma dos outros tem que dar 5. Se o diodo tem 0,7, sobra quanto para o resistor? 3,3. Isso é obrigado, tem que fechar esse valor. Quando ele está bloqueado, olha, presta atenção nisso, por mais estranho que pareça, é o que acontece. A corrente é zero, até aí vocês estão bem, né? Então, eu tenho certeza que todo mundo sabe disso. Quando ele está bloqueado, a corrente é zero. Se não passa a corrente no resistor, a tensão dele, que é resistência vezes corrente, resistência vezes zero dá zero. Então a tensão é zero. Supondo que a minha fonte tem 4 volts, quantos volts fica de queda no diodo, naquela figura da direita? 4. Isso aí, ó. Tá lá, ó. VD igual VS, quer dizer, tensão do diodo igual tensão da fonte. Opa, passei aqui sem querer. Tá? Isso aí vocês têm que entender, pessoal. Tá? O que vai acontecer? Então, vou resumir de novo. Primeiro, quando eu ver um circuitinho desse assim, eu vou lá e ver se o diodo está conduzindo ou não. Tá? Isso é a primeira coisa que tem que fazer. Se não está conduzindo, acabou. Corrente é zero, tensão no diodo é igual a tensão da fonte, acabou o exercício. Se está conduzindo, se ele está conduzindo, a queda no diodo é 0,7. Tá? E o que sobrar, ou seja, o valor da fonte menos 0,7 é o que está no resistor. Tá? E aí eu posso achar a corrente facilmente. Todo mundo entendeu isso aí? Sim? Beleza. Então vamos lá. Me digam qual é a corrente I deste circuito. Qual é a corrente I deste circuito? Tá? Vou dar... que horas são? Vou dar 5 minutinhos para vocês fazerem. Qual é a corrente I que passa ali no resistor? Que é a corrente total do circuito. 5 minutinhos, então, para vocês fazerem isso aí. Relembrar circuitos um pouco. Estou aqui, qualquer coisa, perguntar só.
Vamos lá, pessoal, então. Conseguiram? Alguém chegou na resposta? Usa 0,7, isso. Diodo usa 0,7. Eita! 17 mil, não, é demais, né? Gente, se esqueceram o que significa aquele K ali? Aquele K ali significa quiloohms. Isso, é divisão. Vamos lá, então. Primeira parte. Diodo está conduzindo ou bloqueando? Se estiver bloqueando, já acabou, né? Não precisa fazer mais nada. Não, o diodo está, ó, terminal da fonte positivo no anodo e o terminal do catodo tem o resistor, mas chega aqui no negativo, então ele vai conduzir. Se ele conduz, qual é a queda de tensão nele? 0,7. Então, ó, vai cair nele 0,7. Tá? Quanto que falta para fechar 8,8? A queda do resistor, que é 8,1. Né? Se aqui ficou 0,7, aqui fica 8,1, ó, fechou os 8,8 aplicados. Tá? Então, tá, já tem a queda no resistor, que é 8,1. Daí, simples, né? Corrente é igual tensão sobre resistência. Vamos lá, ó, calculadora. Então, a tensão é 8,1 e a resistência 2,2 quiloohms. Quer dizer que é 2.200 ohms, né? Divididos por 2.200 ohms. Então, deu 3,68 vezes 10 na menos 3. Dá para arredondar ali, 3,7 miliamperes. Tá, gente? Então, arredondem sempre ali para cima, né? 3,7, se for arredondar. Tá, gente? Entenderam isso aí? Então, ó, apliquei 8,8, caiu 0,7 no diodo. Por que eu botei um SI, que é silício? Se eu tivesse botado germânio, era 0,2, né? Então, silício é 0,7. Sobra para cá 8,1, divide pela resistência, tem tem a corrente no resistor, que é 3,7 miliamperes. Tá, gente? Beleza? Então, gente, parte inicial de diodo, a base de diodo é essa daí, tá? Então, quando entra em condução, bloqueio, ok? Eu fiz um circuito bem básico, um primeiro de todos ali, né? Que é um diodo em série com resistor, um circuito mais basicão mesmo, tá? Então, essa aí é a base dos diodos, tá? Agora a gente vai entrar em alguns diodos específicos, tá? O primeiro deles é o LED, né? O famoso LED aí, tá bem falado. Já faz uns anos que se falam bastante do LED, né? Ele é um diodo normal, igual aos outros, né? Com exceção de que ele emite luz e a queda de tensão dele é um pouquinho diferente, tá? Não é aquele 0,7 que a gente está acostumado. Então eu vou falar um pouquinho do LED, tá? No final da aula ali vou trazer algumas informações técnicas do LED. E na nossa próxima aula nós vamos começar aí então com circuitos com diodo, aí já com mais de um diodo, né? Com 2, com 3. Aí vamos começar em sala já essa parte, ok? Mas não deixe de assistir o LED aí porque é importante também, tá? E no final vou dar fazer o link ali, a sequência para a nossa próxima aula na quarta, dia 17, ok, gente? LED, famoso LED, tá? O LED significa é uma sigla do inglês Light Emitting Diode, certo? Diodo emissor de luz, tá? Então, ele é um diodo comum, igual que a gente estudou, ele só tem uma característica especial, que quando passa a corrente elétrica por ele, ele emite luz, tá? Então, daí o nome dele, né? Diodo emissor de luz. Tá? Ele tem outra característica também, um pouquinho diferente, que é
a tensão dele, né? Enquanto o diodo comum que a gente estava estudando, a queda de tensão dele é 0,7 volts, a dos diodos emissores de luz, os LEDs, ela varia, tá? Ela é entre 1,5 e 2,5 normalmente, tá? Então não é aquele 0,7. Então quando a gente tratar um circuito com LED, eu tenho que ver o tipo de diodo para descobrir a tensão, queda de tensão que tem nele, tá? E tem mais uma peculiaridade, que é a corrente dele, aquele ID que está no slide, tá? Varia de 10 a 50, ou seja, se eu entrar com uma corrente de 1 mili lá, ele não vai brilhar, a luz dele não vai ser legal, tá? E se eu passar de 50, quer dizer, cada diodo tem uma corrente fixa, desculpa, não expliquei isso direito. Vamos dizer que a corrente do diodo é 20, tá? Para ele funcionar é 20. Se eu entrar lá com 5 mili, ele não vai brilhar muito, não vai ficar uma luz legal. E se ele é de 20 e eu entrar com 30 e poucos, eu tenho chance de queimar ele também, tá? Então tem que se atentar bem nas características dele para não fazer nada errado. De resto, olha aqui, ó. Primeiro tem o símbolo dele ali em cima, ó, é muito parecido com o diodo normal, só que ele tem duas setinhas que indicam a emissão de luz, tá? Aqui ao lado daquela figurinha tem uns LEDs vermelhos ali, tá? São os mais comuns, os mais baratinhos, que é um vermelho que não é um tão forte. Tem o LED de alto brilho, ele é um pouquinho mais caro, tá? Descendo ali, a figura mais abaixo e mais à direita de todas, tá? Ela indica qual terminal que é o anodo e qual terminal que é o catodo, tá? O terminal mais comprido, ele tem dois terminais, um mais comprido e um mais curto. O mais comprido vem a ser o anodo, tá? A parte positiva, material P. E o negativo mais curto, o catodo, tá? Ao lado dessa figura, também vermelho, a gente vê ele de cima. Quando eu pego o LED, tem uma parte, ele não é totalmente redondo, uma parte dele é achatada, estão vendo ali? A parte achatada é o catodo, tá? É a parte negativa, material tipo E. Ali embaixo, de novo, o símbolo, e é bem à esquerda é o circuito dele. Como que eu ligo ele? É simples. A parte do catodo negativo, eu aterro, ou seja, eu ligo no terminal negativo da fonte, ligo um resistor em série e ligo a parte de cima no terminal positivo da fonte. Ele está mostrando o VS, tá? Só não está fechado o circuito, mas é isso aqui, ó, é a mesma coisa. Só que no lugar do silício ali, ó, eu entro com o... Aqui tem um diodo de silício nessa figura, e nessa eu entro com LED. Tá? Se eu colocar o resistor antes ou depois, não influencia em nada, porque é um circuito sério. E a corrente é a mesma para todos, certo? Para todos os elementos do circuito. Entenderam o LED? Sem contas ainda, né? Só para ver o funcionamento. Entenderam? Então, ótimo. Vamos lá. Então, o que a gente tem que saber de um LED? A fonte de energia que eu tenho, tá? Qual a fonte que eu tenho para ligar ele? Qual é o valor? Beleza. Aí eu preciso saber a tensão e a corrente do LED, isso aí eu obtenho numa tabela ou procurando na internet, é bem tranquilo, até mostro para vocês depois. E aí eu tenho que calcular o resistor ali no circuitinho chamado de RS. Só isso, para garantir que ele não queime. Então, ó, um exemplo. Projete o resistor, o que quer dizer isso? Calcular o resistor. Toda vez que aparecer projete, quer dizer que tem que calcular. Projete o resistor para que uma fonte de 5 volts, então é uma fontezinha de 5 volts, alimente um LED vermelho de 5 milímetros. O que quer dizer isso? Quer dizer que o LED de 5 milímetros ele tem essas características. Tensão do LED 1.8 e corrente do LED 30 miliamperes. Tá? Se fosse um LED de alto brilho de, sei lá, outra especificação, aí seria outro. Tá? Isso vem, no final da aula eu vou mostrar uma apostilinha para vocês, tá? Vem de uma tabela lá, eu consigo esses valores. Então, o que acontece? Tem uma fonte de 5, a corrente do LED tem que ser 30, não pode ser nem muito mais, nem muito menos, e a
queda de tensão do LED é 1.8. Então, a gente pode usar direto, né? Primeiro, vamos fazer um raciocínio antes de mostrar a resposta. Se no LED cai 1.8 e a tensão da fonte é 5, 5 menos 1.8 dá 3.2. Então, 3.2 é a queda no resistor. Tá? Isso aí, o Thiago respondeu ali, 3.2. Tá, só que além disso, o resistor tem que limitar a corrente em 30 mili. Então, resistência é tensão por corrente. Então, eu pego 3.2, divido pelaquela corrente, 30 mili. Vou achar o valor do resistor. É o que está feito aqui do lado. Só que aqui já faz direto. A tensão da fonte menos tensão do LED sobre corrente do LED. Tensão da fonte é 5. Tensão do LED 1.8. Corrente do LED 30. Vai dar 3.2 por 30 mili. Aproximadamente 106,67 ohms. Tá? 106 ohms aproximadamente. Então, pessoal, primeira coisa, não tem esse resistor comercialmente. Sempre tem que, se for montar um circuito, seja numa bancada, em casa, num laboratório, na profissão depois, enfim. Se for montar um circuito, projetar um serviço, tem que trabalhar com os componentes comerciais. Não tem resistor comercial de 106 ohms. Então tem que pegar um próximo. Poderia ser o de 100 ohms. Poderia pegar o de 100 ohms. Tem uma tabela que nos diz quais são os valores comerciais. Vou mostrar isso na apostila depois. Tá? E aí a gente tem que usar os valores comerciais. Tá? Então, o valor determinado não é comercial, a gente vai escolher o de 100 ohms. Tá, digamos que vocês escolheram de 100 ohms, mas aí vão lá na eletrônica, lá na loja de eletrônicos, e querem comprar esse resistor. Chegar para o cara e vai dizer, ó, quero 10, eu estou montando um circuito lá, eu quero 10 resistores de 100 ohms. Primeira coisa que ele vai perguntar para vocês, qual a potência? Qual a potência do resistor? E aí vocês vão tem que calcular a potência também. Tá? Eu não vou cobrar tanto aqui na nossa disciplina de eletrônica industrial, isso. Tá? O pessoal da engenharia vai estar assistindo esse vídeo aqui, tá? Eu tô gravando e tem parte da aula que é igual, então eu vou passar para eles esse vídeo. Na engenharia, sim, tem que calcular a potência sempre. Sempre, tá? Aqui na eletrônica industrial do técnico, como a gente tem muito conteúdo para ver, a gente não vai calcular a potência sempre, só às vezes, mas eu vou ensinar isso para vocês agora. Tá? Então, para calcular a potência, o que eu preciso? Da corrente que vai passar no resistor e da resistência dele, certo? Posso calcular direto assim, ou posso calcular também usando aquela fórmula V² sobre R, né? V, qual é o V? É a queda, não é, o que o pessoal erra aqui, ó, é isso, ó, o pessoal usa o 5 na conta. Não é o 5, a gente está calculando a potência do resistor. Então, a gente tem que usar a queda de tensão no resistor. Tá? Então, ó, a gente vai usar a queda no resistor, 3.2, tá? Ao quadrado, divididos pela resistência dele, 100 ohms. Vai dar, então, 102 miliwatts. Vocês não vão encontrar esse comercial também. Então, vocês vão ter que pedir um valor comercial de potência também, que é 1/8 de watt, 1/4, 1/2, 1, 2, 5, 10. Vai variando, né? Ou seja, 102, ele está mais próximo de quê? De 125, de 250 mili, de 500 miliwatts, tá? Então, 125 miliwatts é 1/8, né? Se eu dividir 1 por 8 dá 0,125, tá? Aí poderia usar o de 1/8, mas como ele está já meio próximo, eu peguei um de 1/4. Né? Sempre usar uma folga não faz mal. Tá? Se você não disser a potência quando for comprar componente, até na internet, aí vocês vão acabar comprando pelo preço. Né? O de potência mais baixa é mais barato, sempre. Né? Mas imagina que tivesse dado 1 watt. Se você comprar um resistor de 1/8, de 1/4, até de 1/2, vai queimar.
Vocês vão ligar, vai queimar o resistor, né? Ou ele vai aquecer e queimar depois de um tempo, né? Então, tem que ter cuidado nisso. E aí vocês vão botar outro resistor, e aí vai queimar de novo. E aí vocês vão achar que é o LED, vão achar que é a fonte. Nunca vão saber o que é. Então, sempre tem que atentar na potência. O que queima os componentes é o excesso de corrente que passa por eles. Eles são projetados para corrente de 1, passa 2, queima. É isso que acontece. Tá? Então, aqui no eletrônico industrial, a gente se passa da potência, a gente não vai usar sempre. Vai focar em achar o resistor e usar o valor comercial dele. Na engenharia, sim. Aí, que a engenharia é esse título que está aí, ó, Dispositivos Eletrônicos 1 é a disciplina. Tá? É que aí o pessoal vê isso e mais algumas coisas. Aí eu vou estar passando essa aula para eles também, por isso que eu acabei explicando 2 vezes. Tá? Vocês devem estar se perguntando, tá, mas como é que funciona a lâmpada LED? Né? Vocês não estão com essa dúvida aí? Ó, a lâmpada LED eu ligo no 220 e aqui o professor está fazendo circuito com 5 e dizendo que o LED trabalha com 1.8. Não, tem coisa errada aí, não tem? Não, é assim mesmo. Tá? O que acontece? No soquete da lâmpada LED, o que tem? Tem 220 volts alternada. Essa é a corrente, é a tensão que eu tenho disponível. Mas os LEDs funcionam com tensão baixíssima, de 1.8, 2, 2,5, contínua. Tá? Então, o que acontece? Eu tenho que converter essa tensão 220 para uma tensão contínua. Tá? O valor não interessa ainda. Eu tenho que converter ela. E depois eu ligar tantos LEDs quanto forem necessários em série para... Vamos dizer que eu converti para 180 volts. Tá? Vamos dizer que converti de 220 alternada, que é aquela onda que faz assim, né? Para 180 contínuo, que é o valor fixo, né? Não muda. E aí, eu vou ter que ligar, se fosse esse LED, eu teria que ligar 100 LEDs desses, né? Porque ia cair 1.8 em cada um, 1.8 vezes 100 daria os 180. Os 180 se dividiriam entre os 100 LEDs. E a corrente eu teria que ter o cuidado de ser 30 miliamperes, porque ela é a mesma para todos os LEDs, a corrente não se divide no circuito sério. Então, eu pegaria, né, a lâmpada usa uma fita de LED, com vários LEDs lá. Tá? E é isso que é feito. Vou mostrar o circuito para vocês. Esse aqui é um circuito que está dentro da lâmpada aí. Se tem uma lâmpada LED na casa de vocês, muito provavelmente é esse circuito que está lá dentro. Tá? Ou parecido, tá? Similar a esse, não exatamente idêntico. Calma que eu vou explicar ele. Então, na entrada ali tem 220 alternado, tá? Depois eu tenho 4 diodos ali, tá vendo aqueles 1N4007? Eu tenho 4 diodos ligados daquele jeito ali. Tá? Aquilo ali é uma ponte retificadora, assunto da nossa aula que vem. A gente vai falar um pouquinho disso na aula que vem. A aula que vem vai ser só de fonte. Ponte retificadora, estrutura retificadora, diodo Zener, filtro capacitivo. A gente vai ver uma fonte completa na aula que vem. Tá? E aí, aquilo ali, ainda vocês não entendem, mas na aula que vem a gente vai estudar, aquilo ali converte de alternada para contínua. Tá? Aí tem um capacitor ali, tá vendo? 10 microfarads de 400 volts. Ele ajuda a filtrar, ele deixa a contínua mais pura ainda, certo? E aí depois tem um monte de LED, tá vendo ali 1, 2, 3, 4, e aí tem um espaço, 5, 6, 7, 8. Só que tá escrito ali 93 LEDs em série. Então tem 93 LEDzinhos em série ali. Mas tem isso dentro da lâmpada? Tem. É uma fita de LED que tem lá dentro da lâmpada. Tá? E aí eu tenho o retorno do circuito ali embaixo, com alguns outros componentes que a gente não vai estudar nesse momento ali, tá? E um pequeno fusível ali, mas aquilo não é todas as lâmpadas que tem. Quanto mais barata for, não vai ter aquele fusível lá. Tá? Então, a conversão que a gente vai estudar vai ser bem parecida semana que vem, mas não idêntica, mas vai dar para ter uma ideia. Então, todo esse troço aí tá dentro da lâmpada, tá? Se vocês abrir ela, vai ter um circuitinho bem pequenininho lá, assim, desse tamanho, tá tudo lá. E mais a fita de LED.
Então é isso, a lâmpada funciona assim. Então esse aqui é o circuito simplificado da lâmpada, né? Só a gente, dos 5 volts para trás, tem uma conversão ainda. Certo, gente? Querem perguntar alguma coisa a respeito? Não? Tá tranquilo? Então vamos seguir. Tá, então, existem 3 modelos para diodos, tá? O modelo ideal, né, para fazer cálculos. O modelo aproximado, que ele é ele é melhor que o ideal e próximo do real, e o real. Tá? Vou mostrar isso para vocês agora. O que é o diodo ideal? O diodo ideal pode ser imaginado como sendo um dispositivo que mais de zero ele conduz, menos de zero ele bloqueia. Tá? Esquece aquele 0,7 no modelo ideal. Tá? É o jeito é o jeito mais simples de trabalhar com diodo. Olha ali a curva dele, naquele gráfico ali. Né? A partir de zero tem corrente, abaixo de zero não tem. A gente não considera corrente ruptura, nada disso. Tá? Mas só serve para fazer uma análise muito simples. No sentido direto, quando ele está conduzindo, é como se fosse uma chave fechada. Aquele símbolo ali é de uma chave. Né? E no sentido reverso, uma chave aberta. Tá? Mas esse eu só estou mostrando assim que a gente saber que existem. Tá? A gente vai trabalhar com segunda aproximação, que é levando em consideração a tensão de joelho, que é aquele 0,7 volts. Tá? Então esse modelo considera aquela tensão. Para ele funciona assim: abaixo de 0,7 não conduz, acima de 0,7 conduz. Tá? É isso que a gente vinha fazendo até o momento. Tá? Aqueles cálculos que a gente fez lá. E é o que a gente vai mais usar, vai usar assim até quando for estudar isso, tá? Tanto a engenharia quanto a eletrotécnica, a gente vai chegar e usar esse modelo aí, tá? Considerar o 0,7. E aí, né, a gente tem que usar como se fosse uma fontezinha em série, quando for fazer algum cálculo mais complexo. E tem o terceiro modelo que leva uma resistência interna. Tá? O diodo ele tem uma certa resistência interna. Tem. Então, quanto mais tensão tiver, mais corrente no circuito, mais queda de tensão vai ter nele. Tá? Mas isso só se usa quando? Quando fosse projetar um circuito muito preciso ou um projeto muito específico, aí eu uso essas características. Tá? Aqui no curso, a gente não tem necessidade de usar isso agora, porque a gente só quer entender o dispositivo, não quer fazer projetos complicados com ele nem nada. Tá? Então a gente vai usar esse aqui, ó, que é aquilo. Passou de 0,7 ele conduz, abaixo disso não conduz. Certo? Então, gente... Então, galera, fechou a parte teórica da aula aqui, tá? Então, essa aula está no tópico de aula 2. No tópico de aula 1, no 2 ainda tem os slides dessa aula, tá? No tópico de aula 1, que foi da aula presencial, eu já coloquei a apostila 1 junto com os slides de aula, tá? A apostila 1, então, é a primeira, vocês podem imprimir aí. Pode estar imprimindo ela, né? Deve imprimir, trazer para aula. Primeira metade da apostila a gente não vai usar, tá? Que é parte de medidas. A gente vai usar, mas vocês já conhecem, então podem pular, tá? Podem pular essa parte inicial aqui, né? Se tiverem tempo, quiserem ler, nunca é demais aprender, né? Mas a gente começa aqui mesmo, no Teoria dos Semicondutores. Isso que a gente já cobriu na aula desta semana, na semana passada, desculpa, né? A presencial. Paramos aqui. A aula teórica de hoje começou aqui na junção PN, também está tudo aqui, né, em forma de texto. Cobrimos toda essa parte. Aqui tem alguns exercícios, tá? Recomendo que façam, ou que pelo menos leiam, escrevam ali, né, para ver o que entenderam, o que não entenderam, tá? E depois começamos aqui com o diodo, né, tudo que a gente viu agora há pouco. Ó, os exemplos resolvidos aqui. Tá, esse circuito eu vou resolver em aula semana que vem. Esse maiorzinho aqui.
Quem quiser já dar uma olhada, vê aqui que emprega bastante técnicas de análise de circuito, mas a gente vai fazer ele em sala. Vai começar a aula com ele. Ó, mais alguns exercícios para vocês testarem o conhecimento aqui. Então são exercícios simples, tá? Não são muito complicados, não. Ó, então quem já quer testar, se entendeu bem, pode começar aqui. Semana que vem eu vou resolver aquele maior, eu vou deixar esses aqui em lista para vocês também. Falamos do LED, tá? E o que eu queria colocar aqui para vocês é esta tabelinha aqui no final da aula. Então essa tabelinha aqui tem os vários tipos de LED, tá? Ó, redondo de 3 mm, redondo de 5 mm. Ó, peguei um LED redondo de 3 mm vermelho, é o mais comum, né, o difuso, tá? Então, corrente dele, típica 15 mil, máxima 50. O que quer dizer? Ele funciona com 15 até 50, talvez não queime, apesar de que vai reduzir a vida útil do componente se usar 50, mas não queima. Acima disso, provavelmente vai queimar. A queda de tensão nele, né, a tensão de barreira dele é típica 2.1, mínima 1.7, máxima 2.8. Então não pode sair fora dessa faixa, que aí vai ou queimar o componente ou ele não vai funcionar. E ele é construído de arseneto de galho e alumínio, tá? E assim tem todos aqui. Vamos pegar mais um de exemplo aqui. Ó, o redondo de 10 mm, um LED bem grande aqui. Pegar um branco transparente, que geralmente é o LED mais caro, mais brilhante de todos, né? Então, então temos aqui, nesse de baixo aqui, corrente típica 100 mil, é uma corrente bem alta, né? Mínima de 30, né? Menos de 30 ele não vai brilhar nada. Queda de tensão aqui 13,5 atípica, variando entre 3.2 e 4.3, tá? Não tem o material que ele é feito aqui porque varia, ok? Então isso aqui eu não passei em aula, mas tem aqui na apostila. Ó, tem mais outros aqui, ó, pisca, bicolor, RGB, tá? Tem todos os tipos aqui. Mais alguns exercícios com LED, né? Ó, uns exercícios de LED, exemplo. E aqui o diodo Zener vai ficar para nossa quarta aula, tá? Não vai ser essa semana ainda, acredito que não vai dar tempo, tá? Mas enfim, a apostila tá bem, ó, bem mastigada para vocês. Depois tem diodo Zener. Depois tem uma aula de retificadores que não tem dentro da apostila, mas eu vou passar ela para vocês. Tá, e aí a gente está terminando a nossa primeira unidade. Vocês viram que não é muito longe, mas não dá também para pular essa aula. Se vocês pular essa aula, vocês não vão entender nada aí do conteúdo da unidade 1, tá? Então aí, estamos finalizando nossa segunda aula, tá? Tabela de resistores aqui, esqueci de comentar, tá? Aqui na disciplina a gente usa resistores comerciais, tá? Em projetos. Toda vez que a gente criar um circuito, a gente vai adotar um comercial, tá? Não vai usar um resistor lá, exemplo, 2,35 ohms, não existe. Tem que usar um comercial, ok? Em relação à tolerância, geralmente a de 5%. Então, qualquer resistor desta tabela aqui que vocês estão vendo na tela. Tá? E aqui as potências comerciais também. Ok? Então, tudo aí na ferramenta, todas as ferramentas na mão aí de vocês. Aí na apostila, tá? Só trabalhar agora nesses exercícios aí, ok? Nos vemos semana que vem, dia 17 de agosto, em sala. Bom estudo aí, bom fim de semana e até a aula que vem. Valeu!